O identitarismo e a política woke estão tomando conta da sociedade e chegaram até os tribunais. A gente viu recentemente que uma juíza decidiu perdoar a mãe do Henri Borel pela cumplicidade pelo assassinato da criança. Ela já havia sido considerado pelo júri como cúmplice, e aí a juíza, em uma decisão, e aí colocou todos os termos lacradores, patriarcado, misoginia, para tentar embasar a sua decisão. Ou seja, não foi baseado em conceitos técnicos, nada sobre o que está escrito na letra da lei, mas simplesmente sobre o que ela acredita, o que ela acha, o que ela pensa, o viés identitário que ela possui, ela colocou isso na sua decisão. E a gente precisa fazer alguns questionamentos a respeito disso, porque é muito importante a gente entender o que está acontecendo. Esse identitarismo, a esquerda como um todo, tomando conta das faculdades, das escolas, alienando as pessoas, isso está distorcendo a sociedade, está gerando um câncer que acaba prejudicando. E quando entra na seara da justiça, que eu tenho aqui feito várias críticas a todo o sistema jurídico brasileiro, que alguns apelidam de justiça, né, que já tem incentivos muito ruins. O juiz, por exemplo, se ele cometer um crime, ele não pode ir preso, ele vai ser aposentado. Então, é quase que pedir para o cara cometer um crime, né? Os incentivos são esses. Se ele não for pego, ele se dá bem, né? Vai ter o lucro, vai ter qualquer vantagem que ele estava buscando. Agora, se ele for pego, ele só vai ser aposentado ganhando o vencimento integral dele. Olha que bacana. Então, os incentivos são completamente cruzados aí. E isso a gente precisa levantar, a gente precisa debater, a gente precisa discutir, porque esse sistema jurídico brasileiro tá falido, tá quebrado, já tá completamente corrupto, cooptado pelas entidades, pelos poderosos. A gente viu no caso do Alexandre de Moraes, com todo aquele alinhamento com o Vorcaro, toda essa situação. Então a gente precisa avaliar o que precisa ser feito para conseguir mudar essa forma de ver. Mas vamos falar um pouquinho a respeito desse caso específico, sobre essa mãe que cometeu essa atrocidade e agora está sendo perdoada por conta de ser mulher. Só isso. Simplesmente isso. Então vamos dar uma olhadinha sobre isso, mas antes não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e se inscreva aqui no canal. Bom, a gente vê aqui no Globo, né? Júri condena Jairinho por homicídio qualificado e tortura desqualificada. Acusação de homicídio contra Monique. Então a gente percebe que o júri, né, tomou decisão ali colocando ela como coautora, né, como participante. Segundo decisão do Conselho de Sentença, o ex-vereador foi responsabilizado pela morte de Henri Borel e por um episódio de tortura. Os jurados entenderam que a mãe do menino agiu com negligência e a condenou por omissão. Então, no caso dele, perfeitamente justo a condenação como de dolo, ele teve realmente a intenção, é algo assim absurdo, mas a mãe, por conta desse companheiro ter bastante dinheiro e tudo, não quis se separar mesmo sabendo que ele agia dessa forma com o filho dela. Então, ela entendendo o que acontecia e não ter feito nada, isso já gera a negligência, né? Que seria um crime culposo. Jairinho é condenado a 43 anos por morte de Henri Borel. Monique recebe perdão judicial por homicídio culposo. Após 10 dias de julgamento, o ex-vereador foi condenado culpado pela morte do menino. E mãe foi condenada por omissão diante das outras das torturas sofridas pelo filho. Então, justo, foi hediondo essa situação, tudo que aconteceu. Ele pegou ainda 43 anos. Existem muitos pontos em que a gente vê que é crueldade pura no caso dele. E agora, ele é condenado, mas ela que tinha o poder de agir para tentar impedir isso, não fez. E isso gera esse questionamento. Agora, o que mais surpreendeu é que até mesmo o Globo, ele é uma mídia esquerdista que tem esse viés, até mesmo a esquerda está condenando toda essa situação. Eles estão percebendo que extrapolaram qualquer senso, extrapolaram todas as medidas. E a gente vê muitos casos, esse foi só o que teve um alarde um pouco maior, mas a gente vê muitos casos de juízes tomando decisões de acordo com um viés ideológico. Eles estão deixando, abrindo mão de ser justo, de fazer justiça, de executar a função para a qual ele está ali, para poder tentar consertar as coisas. Ah, não, o mundo está muito feio do jeito que está, deixa eu tentar consertar aqui, né, colocando o meu viés, as minhas crenças. Então, isso é muito absurdo. Monique falhou miseravelmente com Henri e o patriarcado não tem nada a ver com isso. Então, ao invocar conceitos como misoginia, discriminação de gênero, a juíza introduziu uma categoria ideológica como parte da decisão penal. Ao longo do julgamento do casal, Monique admitiu que o filho disse a ela 2 vezes que o tio o agredia e reconheceu ter recebido ao menos um relato da babá por suspeita
que Jairinho maltratava Henry quando se trancava no quarto com ele. O cara levava a criança para um quarto, se trancava e já tinha relatos do que ele fazia com a criança. Monique, portanto, sabia que o seu filho corria riscos com o convívio com o parceiro. Um agressor contumaz, ele repetia esse comportamento várias vezes, segundo o laudo psiquiátrico, que se comprazia em infligir dor em crianças. Isso é muito sério. Ele se satisfazia, ele sentia prazer em infligir dor a crianças. Mas entre se separar do namorado para proteger o filho e continuar com ele, mesmo expondo a criança ao perigo, ela escolheu a segunda opção. Os 7 jurados do caso, diante do que viram e ouviram ao longo de 11 dias de julgamento, consideraram Monique responsável por homicídio culposo e omissão diante da tortura sofrida. Monique afirmou, Elizabeth Louro, merecia o benefício porque, ao não ajustar seu comportamento ao padrão ditado pela sociedade, essa é a juíza falando, ao não se adaptar ao comportamento da sociedade de não matar as pessoas, então é esse o comportamento que ela tá achando que ela não precisava se adequar, merecia o benefício porque, ao não se ajustar ao comportamento padrão ditado pela sociedade de cuidar de crianças, né, que estão sendo abusadas, maltratadas, é esse o comportamento que a juíza acha que ela não deveria se ajustar, foi vítima de um massacre social e misógino. O que é completamente absurdo, porque ninguém tá falando sobre a pessoa como essa mãe, como mulher, como ser humano que não atuou na hora que poderia para poder salvar uma vida, para poder salvar o próprio filho. Seja homem, mulher, não importa, é o comportamento dela. Então olha o tamanho do absurdo que essa mulher colocou. É que o papel culturalmente reservado à mulher nos moldes patriarcais não só exige dela ser mãe, mas muito além, a mãe perfeita. Mãe perfeita? Não, todo mundo tem defeito, isso a gente concorda. Não é exigido que ela seja perfeita, mas qualquer mãe com um pouco de bom senso, que realmente ame a sua criança, percebendo que ele está sendo agredido, que está sofrendo maus tratos em determinada situação, vai fazer de tudo para poder tirar o seu filho dessa situação, para poder mudar, para poder reverter, para que ele não passe mais, não continue sofrendo esse tipo de agressão. Então qualquer mãe faria isso. Não é uma convenção social, é bom senso. E não tem nada de ser perfeito, é simplesmente perceber algo absurdo e tentar mudar essa condição. Disse, se a intenção da magistrada para prestar um serviço às mulheres e ao aprimoramento da justiça, é mais provável que tenha contribuído para ajudar a desmoralizar ambas. Não, eu acho que não tem contribuído para desmoralizar, só está mostrando o que é justiça, o sistema jurídico, que alguns apelidam como justiça, no Brasil faz. Então, está simplesmente constatando, está mostrando para as pessoas. Quando a gente percebe escândalos de corrupção, vendas de sentença, abuso de poder por parte de magistrados, isso aí só está revelando o que é o padrão, o que acontece. Não é que o fulano está fazendo isso com a justiça, essa juíza está desmoralizando a justiça. Não, a justiça é isso. A gente viu no caso dos pais que estavam fazendo homeschooling com os filhos, né? As meninas liam 30 livros por mês, muito mais do que a média da sociedade. Aí o que acontece? Eles são condenados à cadeia. E aí a gente vê um caso desse. Então, por conta de ideologias, não só os advogados, os magistrados também estão contaminados com ideologias distorcidas e tomam decisões completamente absurdas, né? E a gente vê que no Brasil não cabe o crime de hermenêutica, então se o juiz decidiu de tal forma, por mais absurdo que seja a atuação dele, e isso a gente tem visto muitos absurdos, ele não pode ser condenado com isso. E aí cria artifícios que são muito bons para esse pessoal que quer agir ao bel prazer, que agir a reveria da lei, independente do que está escrito na lei, ele quer criar uma forma de punição, quer decidir, quer comandar, isso independente do que está escrito na lei. Aí ele não pode ser punido por nenhuma decisão ruim, ou seja, é como se fosse um funcionário público, ele podendo fazer o que quiser, independente do que prega a lei. Mas eu não posso ser punido pela minha decisão aqui. Ou seja, ele age errado, ele age mal, contrário ao que ele é pago e foi empossado ali para poder fazer, mas ele não pode. É o caso dos juízes. Eles não podem ser condenados ou sofrer qualquer tipo de sanção por decisões ruins. Eles não, mesmo errando de propósito ou não, para poder ter vantagens ou benefícios ou não, mesmo com tudo isso, ele não pode ser condenado. Então, os incentivos são para que eles façam o pior, independente de qualquer decisão, de qualquer coisa, do que qualquer um fale. E hoje a gente vê por que o STF, por que tantos órgãos da magistratura estão tentando cercear opiniões, estão tentando limitar o que as pessoas falam, porque apesar do
o sistema público do Estado não fazer nada com eles, a opinião pública tá massacrando, porque vê os absurdos que esse pessoal tá fazendo e começa a criticar. E eles não aceitam essas críticas. Eles querem continuar fazendo e acontecendo independente das pessoas. As pessoas não podem falar nada a respeito disso. Então isso aqui é um dos pontos muito complicados. Para concluir, ao invocar conceitos como misoginia e discriminação de gênero, ambos presentes em sua sentença, ela não foi depois nas redes sociais para falar, para se esbaldar, para se divertir com a cara do brasileiro, não. Nos autos, ela utilizou esses termos. A juíza introduziu uma categoria ideológica como parte da sustentação de uma decisão penal. Por essa lógica, as mulheres vítimas estruturais do patriarcado têm direito a um bônus moral, dispensadas de ter sua conduta julgada pelos mesmos critérios aplicáveis aos demais réus. Com sua fundamentação, ela conseguiu, ao mesmo tempo, lançar retórica feminista no terreno da caricatura e levar ao paroxismo uma distorção cada vez mais frequente em certos círculos progressistas. A ideia de que mulheres não devem ser tratadas como seres iguais aos homens, mas sim moralmente superiores. Agora também perante a justiça. Nesse terreno, a fundamentação produziu uma consequência ainda pior. Quando a lei deixa de ser aplicada de forma universal e justa, né, passa a ser aplicada de forma enviesada, sempre com um lado, passa a ser filtrada pelo critério das identidades, mãe e mulher, no caso de Monique, que outras categorias por desigualdades históricas terão direito a ganhar descontos nas sentenças. Quem escolherá quais identidades serão beneficiadas e quais ficarão de fora? Os já bastante desacreditados tribunais brasileiros ganharão ou perderão a confiança da população diante da percepção de que a categoria a que pertence o réu importa mais do que os fatos em si. Porque isso é o próprio conceito de injustiça, né? A injustiça brasileira. E só alguns pontos aqui que alertam bastante, né? Então, existem algumas pesquisas, né? As mulheres têm um tratamento mais leniente pelo sistema criminal de justiça. Então, é feita uma pesquisa aqui que isso não acontece apenas aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo também. Existe esse questionamento que a justiça acaba dando um benefício maior para mulheres que cometem crimes. Não é observado o fato em si, mas a pessoa que está sendo julgada ali. E como aqui no Globo levantou muito bem, a gente deixa de usar critérios de justiça, de legalidade, parando de observar o comportamento de quem cometeu o crime para olhar para quem está cometendo. Então, se foi uma classe A, tá tudo certo. Ah, se foi um pessoal que é historicamente oprimido, não, então tá tudo certo. Então... Aí o que acontece? Isso gera incentivos cada vez piores. Por quê? Porque as leis, elas são criadas não é com o intuito, o objetivo não é punir exatamente as pessoas. A punição é feita como uma forma de impedir que outros crimes aconteçam. Então a gente tem uma sociedade onde a gente não quer que as pessoas cometam homicídios, então existe uma pena para que isso aconteça para desincentivar essas pessoas. Só que a partir do momento que uma classe A ou classe B ela tem mais leniência da justiça, ela passa a ser incentivada. Não, então tá tudo certo. A gente vê, por exemplo, governos esquerdistas que são muito lenientes com bandidos, a criminalidade explode, aumenta muito, porque o pessoal vê, não, esse pessoal aí não gosta de combater o crime mesmo, então a gente vai deitar e rolar. Então, a penalidade ela é justamente para desincentivar as pessoas a cometerem crimes, o que não está acontecendo agora. Então a gente vê todas essas distorções, esses absurdos, então essa injustiça brasileira, o sistema jurídico brasileiro, que a gente tem que passar a nomear agora como a injustiça. Porque não tem mais como falar que é justiça brasileira, não existe mais essa justiça, esse conceito. Algumas vezes vai acertar, não, aí passa a ser uma roleta russa, né? Então passa a ser o critério de sorte. Se você tiver sorte de pegar um juiz que ele é centrado e vai tomar as decisões de acordo com a legalidade, de acordo com a lei, ok. Mas às vezes vai que você cai com um que quer dar uma lacrada, que quer colocar o seu conceito ideológico ali. Então vai ser completamente distorcida a sentença. A gente vê a própria justiça do trabalho trabalha dessa forma, atua dessa forma. Eles pegam sempre tratando o empregado como um coitadinho. E o vilão é sempre o patrão. Não vou mais olhar com justiça. Não, o patrão cometeu um erro aqui, uma irregularidade contra o trabalhador. Vamos aplicar uma pena aqui contra esse patrão. Ok. Agora o outro lá... Não, mas é patrão, ele é malvadão. Mesmo que ele não tenha feito nada, né? Às vezes a intenção dele... E aí começa a gerar as distorções. Esse é o principal problema desse sistema jurídico no Brasil, da injustiça brasileira.
E aí, você acha que realmente vai acabar a credibilidade da justiça brasileira? Ou é só mais um episódio e as pessoas vão simplesmente seguir a vida e aceitar tudo de bom grado? Bom, fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.